Em aproximadamente 8 anos, ele conseguiu se aposentar com os dividendos das empresas que ele foi comprando. Esse é um conceito que a gente tem que quebrar logo de cara. A bolsa de valores não te deixa rico. O nosso corte, ele é 6% que a gente procura no mínimo de dividendo. Quanto mais ações você tiver, o dividendo que você vai receber é maior, porque o dividendo ele é pago em função do número de ações. O AGF ele foi criado para mostrar a filosofia do Barsi, que é uma filosofia que é o quê? É uma filosofia que dá para você a possibilidade de investir em boas empresas a bons preços e que pagam bons dividendos. Essas boas empresas que pagam bons dividendos, elas vão te ajudar no quê? Na sua independência financeira ao longo do tempo. Porque o Barsi, lá atrás, ele criou um estudo onde ele falou: o INSS não vai ser suficiente para mim. Ele já viu a pirâmide lá atrás. Invertendo lá atrás. É um visionário. Lá atrás ele falou, não faz sentido, isso aqui não vai dar certo. Então ele criou um estudo, ele era auditor na época, né? E ele falou, eu quero ser um pequeno dono de um grande negócio. Se esses caras são donos de várias coisas, como é que esses caras ganham dinheiro? Esses caras ganham dinheiro empreendendo. E como é que eles recebem esse dinheiro? Através de distribuição de lucro. Que é o dividendo. Ele falou, mas eu não posso montar uma empresa. Eu não tenho condição, não tenho interesse em montar uma empresa. Ah, não, então como é que eu posso ter acesso à mesma coisa que esses grandes caras ganham dinheiro? Eu posso ser um pequeno dono de um grande negócio utilizando o mercado de capitais, bolsa de valores, para ter acesso a essas empresas e comprar uma fatiazinha dessa empresa, de vários bons negócios. O Barsi fez isso durante muito tempo, ele criou um estudo, né, e faz isso há mais de 50 anos comprando essas boas empresas para compor o que ele chama de carteira previdenciária. Sim. Então a carteira previdenciária, que o mercado batizou, nada mais é do que essa composição de boas empresas que pagam bons dividendos para que te sustente lá na frente em substituição ou complemento ao INSS. E o Barsi falava isso com muita gente. Ele mostrou um estudo, ele fez um estudo por A mais B provando que precisava fazer isso, que era urgente, levou em vários locais e muita gente riu, né? Amigos que conversavam com ele, falaram, você tá louco, não vou fazer isso. E ele falou, não, vou começar a fazer. E ele começou a fazer. Em aproximadamente 8 anos, ele conseguiu se aposentar com os dividendos das empresas que ele foi comprando. Deixa eu fazer uma pergunta. O método BEST que vocês criaram, né, que o Barsi criou, que o Barsi vem testando isso, hoje quais são os principais pilares, então, nessa tese que vocês acreditam? Essa pergunta ela é boa, né? E eu acho que ela encaixa para a pessoa que ela fala assim, como que eu começo, né? Eu quero começar a investir, eu quero mudar essa realidade, estou preocupado com o meu futuro. Inclusive, até pegando o gancho que você falou, a gente acabou de lançar no YouTube um documentário inédito sobre o INSS. Eu vi, o INSS vai quebrar. O INSS, a bomba relógio, né, o INSS. E ali a gente mostra claramente como a gente tem um sistema deficitário. Né? A gente tem um déficit hoje de 300 bilhões de reais. Mas vai quebrar, Jandir? Não, quebrar não vai quebrar. O que vai acontecer é que não vai ser suficiente, né? E a nossa mensagem não é de forma alguma falar com as pessoas para pararem de pagar o INSS, não é isso. É que você precisa se mover, né? Ficar atento para justamente o que você falou. Vai chegar lá na frente, não vai ser o suficiente para você ter uma condição de vida, um padrão de vida que você tem hoje. Então você precisa ter algum outro tipo de renda complementar, se preparar para que você tenha o conforto que você tem hoje para sua família, né? Então isso está muito claro que a gente tem um déficit de 300 bilhões, né? Os direitos em 2019 já foram reduzidos e agora, junto desse documentário que foi lançado, reabre a discussão de uma nova reforma do INSS. Então é isso que a gente está trazendo, mas a gente tenta trazer dentro desse documentário alternativas para as pessoas que querem procurar um caminho diferente, uma solução diferente, assim como todos nós do AGF, como o Barsi, né, conseguiu conquistar a liberdade financeira através desses investimentos. Então, quando a gente começa a falar assim, pô, eu quero mudar, como é que eu faço? Né? Acho que a primeira coisa que tem que ficar muito claro para as pessoas é que não existe você ficar rico em bolsa de valores. Esse é um conceito que a gente tem que quebrar logo de cara. A bolsa de valores não te deixa rico. O que te deixa rico é o seu trabalho. É o seu trabalho que vai te dar dinheiro para você aportar, ou seja, investir nessas empresas da bolsa de valores. A bolsa de valores ela vai ser um catalisador, vai potencializar
os seus resultados, os seus esforços dentro do quê? Do seu negócio. E aí entra a Baico nisso. Porque o cara, ele pode ser um empregado, tá tudo bem, mas a gente tem um perfil hoje no Brasil que está mudando bastante, que são os empreendedores, e a gente tem muito empreendedor, né? E quando você é o empreendedor, você tem que fazer o seu negócio ser melhor a cada dia, seja pensando em novas estratégias, seja fazendo uma fusão, uma aquisição, ou o que seja, para você se tornar maior. E aí, a sobra de capital do seu esforço, você investe na bolsa, em boas empresas, para você ser um pequeno dono, né? E aí, então, você conseguir conquistar a sua liberdade financeira, a sua aposentadoria. E aí, tem um outro ponto que é importante. Quando as pessoas vão para a bolsa, elas pensam que é um mundo, assim, paralelo. Sim. Né? Acha que aquele monitor com um monte de informação, que aquilo lá, quanto mais informação tiver, o cara, ele acha que aquilo que vai fazer mudar, fica pregado no monitor o dia inteiro, olhando cotação, subindo, caindo. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Você olhar para a bolsa, ficar olhando o monitor o dia inteiro, não vai fazer uma ação subir ou cair. Não tem nada disso. Você precisa focar no que você é bom. E às vezes as pessoas se perdem ficando o dia inteiro olhando bolsa de valores em vez de colocar dinheiro e esforço no seu trabalho, no que isso é bom. Para gerar resultado e resultado catalisar através de investimento correto. Exato. E aí entra um outro ponto, que é o quê? Quando a pessoa vai para a bolsa, ela pensa que esse mundo paralelo é diferente do mundo real. Então, a pessoa chega numa empresa e olha uma empresa, ela olha de uma forma como se fosse um número, subindo, caindo. Muitos falam um papel, né? Um papel da empresa tal, da Petrobras, papel da... Não, é uma empresa. Aquilo não é uma cotação, é uma empresa. É uma empresa. E aí, o que você pode tirar proveito como empreendedor, seja você grande ou pequeno? O mesmo conhecimento que você tem de mercado no dia a dia, ele é perfeitamente aplicado em qualquer empresa da Bolsa de Valores. Você, quando é um empreendedor, o que você busca em última instância? Lucro. Lucro. É o que você coloca no bolso. Sim. O resultado do seu esforço numa empresa, ele é o lucro. Você, como empreendedor, você fica perguntando toda hora aqui no Baico, que você tem o seu algoritmo de cálculo, né? Das avaliações das empresas. Então, eu falei assim, ó, eu tenho a Baico. Quanto que custa a Baico hoje no algoritmo? Eu vou ficar... Aí, de repente, o algoritmo dá lá R$10, por exemplo, por ação. Aí, você fala, não, hoje tá ruim, hoje eu não vendo, não. Aí sobe pra 20. Não, agora eu vou vender. Ah, não, agora caiu pra 5. Não, agora eu não vendo. Entendeu? Então, assim, não faz sentido. Isso é loucura, isso é irracional. E você começa a ficar fissurado em algo que você não controla, uma vez que quem faz esse tipo de especulação é o mercado. Exato. Então, ele vai trazer ali variáveis positivas ou negativas que estão totalmente fora do seu controle e você começa a entrar ali em uma série de obsessão mesmo, de então o padrão é esse, viu? Quando acontece isso... Exato. O Benjamin Graham, que é um dos maiores investidores de todos os tempos americano, ele falava que o mercado ele é um ser irracional, um maníaco depressivo. Tinha dias que você chegava para esse maníaco depressivo que é o mercado, você ia conversar com ele, ele te dava, sua empresa vale R$1.000 a cota. Mas outro dia ele estava muito depressivo, ele colocava R$1. Entendeu? Então isso é o mercado. Aí você vai na onda do humor do mercado, aposta o seu tempo e a sua riqueza naquilo ali que você não controla. Exato. Então, assim, o mercado ele é irracional, não tem como você prever. O que está sob o seu controle é o seu trabalho, né? E o lucro. Esse é o ponto interessante, o lucro. Porque se você, como empreendedor, procura o lucro, dentro dessas empresas que você pode investir, que são potenciais investidas, você também deve procurar o lucro. Você repete um padrão daquilo que você faz acontecer. Exatamente. Então você procura o quê? Você vai comprar um negócio aqui, quando você vai fazer uma avaliação aqui na Baico, você chega numa empresa, um cara, o que ele olha? Ele olha o histórico, primeira coisa. Ele vai olhar o histórico. Essa empresa é uma empresa que ela é perene, que ela tem um histórico de lucros consistentes, ela tem muita volatilidade nos resultados, ela tem dívida, ela distribui lucros de forma constante, perene, ela está inserida dentro de um negócio que tem barreira de entrada ou barreira de saída, né? Que talvez é um conceito que a gente pode falar um pouco mais. Então, assim, isso tudo que eu estou falando... Gera liquidez para o ativo. Não só liquidez, mas te traz uma história aonde te dá uma confiança para você estudar uma empresa que está listada no mercado com os mesmos inputs, com as mesmas premissas que você olha um negócio na vida real.
É isso que eu estou querendo dizer. Sim. Então, o que você sabe aqui, o que você coloca em prática aqui no mercado real, você vai colocar aqui também na Bolsa de Valores. E a partir do momento que você tem essas premissas todas definidas, aonde que são os melhores setores? BEST. A gente criou um negócio que chama BEST. O que é a sigla BEST? Banco, energia, seguro, saneamento e telecom. Por que BEST? Muitos devem estar se perguntando por que BEST. A gente procura setores que são extremamente perenes e sólidos. Banco. Haja crise ou não, o banco vai ganhar. Crise ou não, banco está ganhando dinheiro, né? E quando a gente fala de ganhar dinheiro, é dinheiro em qualquer situação. É igual você falou, com crise ou não. Por exemplo, energia. Você sai para viajar, você ficou um mês fora. Quando você chegou, o boleto da conta de luz... A conta de luz está lá. Você usou ou não, mas está lá. Então, são normalmente produtos e serviços ou empresas que têm um diferencial que mesmo que você não use, você está pagando. E são extremamente difíceis de replicar. Você, se quiser hoje criar uma empresa de energia, você não consegue criar. Não consegue. Né? Se você quiser criar uma seguradora, você não conhece. Olha o seguro. Você paga seguro e reza para não usar. Exatamente. Né? Exatamente. Então, telecom, a gente tem barreiras gigantes de entrada como a Vivo, por exemplo, né, que é uma das maiores do mundo aí no setor, né? E saneamento. Saneamento é um negócio extremamente fundamental. Mesma coisa, você vai viajar, tá lá sua conta de água. Sim. Então são todos setores que são extremamente sólidos, né? Que são bons pagadores de dividendo historicamente e que, de acordo com o preço adequado, vale a pena você estudar a empresa se ela tem as características e o perfil que você julga interessante para começar a compor essa carteira previdenciária, né, gerando esse investimento. Essa sobra de esforço que você tem na sua empresa real gera essa sobra para você investir do lado de cá nessas empresas dos setores BEST. E por que esses setores BEST, além dessa perenidade e estabilidade? É que são setores menos voláteis também. Muitas vezes, para quem está começando, se você entra numa empresa de commodity, e o que eu quero dizer com uma empresa de commodity? Empresa tipo Vale, Petrobras, que está exposta como matéria-prima a commodity, que é o principal negócio delas. E até variação cambial, que é outra coisa que o Brasil perde muito. Muita coisa. Variação cambial, variação da commodity, que é... Oferta e demanda, Então, sim. assim, é muito mais complexo para quem está começando. Então, para quem quer começar e talvez até ficar o resto da vida em setores BEST e construir uma carteira, por exemplo, uma empresa de cada setor, vai se dar muito bem, né? Então, você escolhe poucas empresas, compõe essa carteira e começa a comprar de forma recorrente. Olha para você ver que interessante. Tem uma empresa listada no mercado que eu acho que é uma das empresas mais interessantes que tem no país hoje. É uma empresa centenária, uma das mais antigas do país também. É a Klabin. A Klabin, para quem não conhece, ela é uma empresa de papel e celulose, tá? Então ela tem as florestas, ela extrai aquela celulose e cria caixas. Então, essas caixas de hortifruti, caixa de cerveja, saco de Reuso diário. Então assim, ela exporta um pouco, ela é uma empresa bem verticalizada, onde ela consegue exportar quando o mercado interno está ruim, e quando o mercado interno está bom, ela aumenta a produção de papelão, etc., um monte de coisa. E aí, essa empresa, ela é uma empresa que sempre paga bons dividendos de forma trimestral, né? E há uns tempos atrás, alguns anos atrás, ela falou que ia fazer um investimento de não sei quantos bilhões. Se não me engano, era no meio de uma crise, foi em 2019, 2018, se não me engano, que falou que ia investir, não sei se era 12 bilhões, era algo estratosférico. Todo mundo falou, esse povo tá louco e não sei o que. Mercado em down e eles... Não dá, esses caras estão loucos e tal. Então, assim, a pessoa que estava naquele momento na Klabin e recebia os dividendos, ela poderia ter ficado assustada. Porque, pô, será que meu dividendo vai diminuir? Já que eles vão ter que reter mais essa grana para investir, vão fazer dívida, etc. Mas se a pessoa conhece o projeto e estuda as empresas e quer ser um sócio dessas empresas, e aí entra a importância de ter, que a gente foi mudando de assunto, a importância de ter poucas empresas na carteira, justamente para você conhecer a fundo essas empresas. Se você tem 40, 50 empresas, é impossível você conhecer essas empresas. Exatamente. Né? Então, quando você tem poucas empresas, igual essa Klabin, você vai a fundo, estuda, conhece o projeto. E se você estivesse estudando o projeto, conversado com a RI, participado, tudo com informação pública, você saberia que aquele projeto, depois de pronto, ia ter um incremento de 40% no EBITDA da empresa. 40%. E tem um outro detalhe importante. De acordo com a política de dividendos da empresa, na época,
A distribuição de dividendo era baseada no EBITDA. Era 20% do EBITDA ajustado. Muito alto. Então, assim, Muito bom. para quem está atento, para quem está acompanhando as empresas e quer ser um pequeno dono, essas oportunidades elas aparecem. Mas não tem como você abraçar o mundo e achar que você vai ter um nível vai ter uma conexão, uma familiaridade com as empresas se você tem 40, 50 empresas. Se você quer ter 40, 50 empresas, você compra um fundo, compra um ETF. Aí faz mais sentido. O problema é que você nunca vai ter conexão, né? Mas a pergunta que eu queria te fazer, trimestralmente eu recebi o meu dividendo, esse dividendo eu começo a fazer a magia, então, do composto, né? Ou seja, a empresa me pagou por eu ter ela e eu posso cada vez mais me posicionar como um sócio mais relevante. Diferente de uma ação crua, que se eu comprei por 5 e vou vender por 5,50, eu realizei o meu papel, não tenho mais ação e tenho o lucro daquela operação. Já a filosofia do dividendo é o reinvestimento, sempre para aumentar o posicionamento, né? Ou no método BEST ou naquele ativo que você escolheu, sendo cada vez mais relevante. Quanto mais relevante, mais dividendo você tende a ter. É exatamente isso. A gente tem duas formas de ganhar dinheiro no mercado. Ou você tem o ganho de capital. O que é o ganho de capital? Você compra na baixa, na teoria, vende na alta, né? Então eu comprei por 5, vendi por 10, ganhei 100% e embolsei aquele lucro. A outra possibilidade é você ter esse retorno através dos dividendos, que é a nossa vertente. Qual que é o problema do ganho de capital? Nós temos alguns problemas. Primeiro, que é muito difícil você saber se a empresa está barata ou cara para você fazer um aporte significativo, né, e ter esse retorno. Não é para qualquer um. E muitas vezes as pessoas não têm a paciência suficiente para que isso realmente aconteça. A grande maioria não vai ter. E estatisticamente a gente vê que as pessoas perdem muito mais do que ganham. Então isso acaba sendo um ambiente especulativo. Porque se você tem uma empresa que é boa, que te dá dividendos, para que você vai vender essa empresa? Sim. Não faz sentido. Você tem uma poupança. Você vende a vaca leiteira. Você tem uma renda passiva ali. Não faz sentido. Quando você tem um investimento de ganho de capital, imagina o seguinte, você comprou uma linda obra de arte. Você pegou a obra de arte, colocou lá pendurada, Picasso, lá na sua casa. É maravilhoso, você pagou 20 milhões de reais naquela obra de arte. Mas você não ganha nenhum centavo com aquilo. Exatamente. Você vai ficar o resto da sua vida olhando para aquele quadro maravilhoso, mas que não vai te gerar renda. Isso é um passivo, tá? Isso é um passivo. Sim. Então, para você ter algum tipo de probabilidade de ganho nesse tipo de empresas que são especulativas, você precisa vender. E isso é muito estressante. A maioria das pessoas não vai dar conta de suportar. Agora, quando a gente tem uma estratégia que é do investimento, você não pensa em vender. Você é um acumulador. Você pode ter uma sociedade com essa empresa pro resto da sua vida. Você vai sempre comprar mais, você recebe os dividendos trimestrais, ou quando ela paga, o preço tá bom, eu reinvisto. Opa, não tá legal essa empresa, tá com preço alto, deixa eu ver outra empresa da minha carteira, invisto na outra empresa. E faz o dinheiro por ele mesmo gerar mais dinheiro. Exatamente, é isso aí. O OGF, ele é a favor de uma diversificação saudável. E outro ponto importante, é uma diversificação que acontece com o tempo. Por quê? Vamos supor que você quer começar a investir hoje, tá? A Bolsa de Valores ela tem aproximadamente 450 empresas listadas. E eu acho isso fantástico. Porque imagina que você vai num restaurante e você tem um cardápio com um monte de coisa lá listado. Você tem a opção de escolher a melhor comida que você queria. É a sua favorita. A Bolsa de Valores é a mesma coisa. Ninguém está te obrigando a escolher determinada empresa. Você tem um leque de empresas e você pode escolher a melhor para você ser sócio. E olha o que eu estou falando, para ser sócio. A mentalidade é muito diferente de um cara que tem uma empresa como sócio. Porque quando você se torna sócio de uma coisa, nós que somos empreendedores acreditamos no quê? Num projeto. Exatamente. E esse projeto que vai fazer acreditar e continuar na empresa. Então você se torna sócio dessas empresas. Então você, começando, vai escolher a melhor desse leque. Então imagina, por exemplo, você já é cliente do Banco do Brasil. Estou pegando aqui um nome aleatório, né? Mas o Banco do Brasil é uma que estaria inserido no setor BEST, né? Então você é cliente do Banco do Brasil, você tem uma excelente experiência que já mostra que talvez o banco tenha evoluído, está vendo como é que ele trata o cliente, como é que eles estão trabalhando com oferta de produto. Então, opa, parece que é interessante ser sócio do Banco do Brasil. Um negócio sólido, tem reputação, tem tempo. Tem tudo aquilo. O histórico mostrou algo relevante. Exatamente. Então o histórico mostrou e você fala, pô, eu vou comprar o Banco do Brasil. Então se você comprou uma única empresa, você não comprou 10, você comprou a melhor.
com o melhor preço que você achava no momento. E você começa com essa única empresa. Uma vez que essa empresa, o Banco do Brasil, deixou de ser a mais interessante, ou seja, o preço subiu e o dividendo dela caiu, não está mais atrativo, você passa para uma próxima empresa do setor BEST que está interessante no momento e começa a aportar nela. O objetivo é híbrido de buscar ação pelo melhor preço, mas que pague o melhor dividendo, ou o objetivo é o dividendo? Não, o dividendo ele vai ser um balizador. Ele vai ser, no final das contas, um decisor. Como é que é o nosso corte? O nosso corte ele é 6% que a gente procura no mínimo de dividendo. Então, 6% do valor da ação. O que acontece? É extremamente difícil a gente falar, até para uma pessoa que está começando, quanto vale uma empresa. Você sabe muito bem disso. Extremamente subjetivo, é? Isso que eu falo, é extremamente subjetivo, né? Mas para o investidor, ou para um pequeno investidor, ou para quem está começando, uma empresa vale quanto ela te remunera. Esse é o ponto que é diferente. A capacidade de geração de retorno seria um possível valuation. Exatamente. É uma métrica que, se você olhar, Você faz a conta de trás para frente. Ele vai te dar quase um valor parecido com um valuation que o cara pode apostar. Vai ser muito próximo. Então, você pega essas empresas que são muito boas pagadoras de dividendo, que têm uma estabilidade de caixa, uma previsibilidade grande, o valuation vai ser muito próximo dessa técnica. Então, o que você faz? Você pega o dividendo médio dessa empresa dos últimos 6 anos ou 5 anos, por exemplo. Ou seja, você tem um histórico. Certo. Então, você soma todos os dividendos, divide por 5 ou por 6, você vai ter o dividendo médio. Pegou esse dividendo médio, divide por 6%, ou seja, 0,06. Isso vai te dar o que a gente chama de preço teto. Da ação. Da ação. Certo. Ou seja, é o máximo que eu tenho que pagar nessa ação para me dar um retorno de pelo menos 6%. Então, olha que interessante. Eu não estou falando quanto ela vale. Eu tô olhando o preço dela com base no que ela me remunera. Então, se essa empresa ela tem as condições de histórico perene, ela está inserida no bom negócio, tem todas as condições que eu estou interessado e está abaixo desse preço teto dos 6%, ela é um potencial para que eu faça o meu investimento. E aí que entra a beleza do mercado financeiro. Porque o mercado ele te dá grandes oportunidades com a volatilidade. Então a volatilidade te dá a oportunidade de comprar a preços mais baixos. E se o preço cai, a relação do dividendo aumenta. O percentual que a gente chama de dividend yield. O que é o dividend yield? É o dividendo pago pelo preço da ação, essa é a relação. Então, o dividendo pago dividido pelo preço da ação te dá o percentual que é o dividend yield. Então, à medida que a cotação cai, o yield aumenta, o retorno de dividendo aumenta. E aí tem uma diferença que é muito grande da nossa estratégia em relação a outras estratégias. Enquanto a maioria, quando vê o Jornal Nacional, o William Bonner falando, a Bolsa de Valores hoje caiu 10%. Todo mundo, nossa, tá horroroso. Tá péssimo. Igual agora, tá todo mundo falando que o mercado tá péssimo e tá caindo, né? A gente tá comemorando. Por que a gente tá comemorando? Porque tem uma diferença do investimento em ação em relação à renda fixa. A renda fixa, ela te remunera pelo seu capital investido. A renda variável não é assim. A remuneração é baseada no seu número de ações. Sim. Quanto mais ações você tiver, o dividendo que você vai receber é maior, porque o dividendo ele é pago em função do número de ações. Então, olha que interessante esse conceito. Se a ação está caindo e eu aporto sempre o mesmo valor, se eu comprava uma ação, agora eu vou conseguir comprar 2 pelo mesmo preço. Pelo mesmo preço que eu estou desembolsando. Exatamente. E aí, essa é a magia. Essa é a magia. Então, a gente fica feliz, porque a gente consegue atingir as nossas metas mais rápido, comprando com o mesmo valor financeiro, mais ações. E aí, se uma empresa ela é um bom projeto, um bom negócio, ela vai subir, ela vai distribuir mais dividendos, e quando isso acontecer, você vai colocar muito mais dinheiro no bolso.